primeiro sinal de que algo estava errado não foi a mala, nem o armário vazio. Foi o silêncio. Entrei em casa depois do trabalho e estranhei não ouvir a voz da Nicole cantando qualquer coisa sem sentido, nem o barulho da televisão ligada em desenho. A casa estava limpa demais, organizada demais. Aquela organização que não traz paz, traz aviso. Amor? Chamei, largando a chave em cima da mesa. Ninguém respondeu. Andei devagar até o quarto da minha filha. A porta estava aberta. A cama arrumada, a boneca favorita jogada no chão, como se tivesse sido largada às pressas. Meu peito apertou. Fui até o nosso quarto e aí sim, a verdade começou a me encarar sem piedade. O armário da minha esposa estava pela metade. As gavetas vazias. As joias não estavam mais ali. Sentei na beira da cama tentando respirar direito. Ainda pensei, calma, pode ser só impressão. Mas quando corri de volta para o quarto da Nicole e percebi que as roupas dela também tinham sumido, minhas pernas falharam. Minha esposa tinha ido embora e levado minha filha de 5 anos. Antes de eu continuar, deixa eu te perguntar uma coisa bem simples. De que cidade você está me ouvindo agora? E sendo sincero comigo, você está bem hoje? Até a noite anterior, nós dormíamos lado a lado. Conversamos antes de apagar a luz. Falamos da escola da Nicole, do mercado, da vida. Teve carinho, teve beijo de boa noite. Para mim, estava tudo em ordem. Melhor que muita gente por aí. Eu realmente acreditava que éramos uma família sólida. Foram 7 anos de casamento. Mas a nossa história vinha de muito antes. A gente se conheceu no colegial. Crescemos juntos. Casamos na igreja de mãos dadas, prometendo fidelidade diante de Deus e da família inteira. Padre Ricardo celebrou nosso casamento. Falou de amor que suporta, de verdade, de compromisso. Eu levei aquilo a sério. Sempre levei. Nunca traí, nunca dei motivo, nunca brinquei com casamento. Ela vinha de família abastada. Eu não. Sempre trabalhei duro, sem luxo, mas com dignidade. E mesmo assim, sempre achei que o amor que construímos era maior que qualquer diferença. Peguei o celular com a mão tremendo. Liguei. Nada. Liguei de novo. Caixa postal. Mandei mensagem. Visualizado não. Liguei para a mãe dela. Ela saiu para pensar. Foi a resposta fria. Pensar? Levando uma criança? Senti uma raiva misturada com medo. Uma sensação de estar perdendo algo sem nem saber por quê. Peguei a chave do carro e saí sem rumo. Dirigi como um homem perdido, parando em sinais que eu nem via. Estacionei perto de uma praça e fiquei ali, com as mãos no volante, encarando o vazio. Foi ali que chorei. Chorei pela filha que eu colocava para dormir, pela mãozinha que segurava a minha, pelo boa noite, pai. Pai. Essa palavra pesava no peito como nunca. Lembrei do dia em que Nicole nasceu. Eu estava lá. Vi tudo. Cortei o cordão. Prometi em silêncio que cuidaria dela para sempre. Nada naquele mundo poderia me convencer de que eu não era o pai daquela menina. Voltei para casa já tarde da noite. O silêncio agora parecia gritar. Vasculhei a casa como se fosse encontrar uma explicação escondida em algum canto. Não encontrei nada. Só uma foto antiga nossa caiu no chão, do tempo em que éramos apenas 2 jovens cheios de sonhos. Naquela noite, deitei sozinho na cama grande demais e fiz uma oração curta, quase sem palavras. Pedi força, pedi respostas, pedi para Deus não me tirar o que eu mais amava. Mas um medo começou a nascer ali, quieto, desconfortável. Um medo que eu ainda não tinha coragem de enfrentar. E você? Se entrasse em casa hoje e descobrisse que levaram seu filho sem dizer uma palavra, você teria forças para levantar no dia seguinte? Na próxima parte, pequenos detalhes começam a fazer sentido. E aquilo que parecia apenas abandono começa a se transformar em algo muito mais doloroso. Acordei no dia seguinte com a sensação estranha de quem dormiu, mas não descansou. A casa continuava em silêncio, daquele tipo que machuca. Fiz café no automático, coloquei 2 xícaras sobre a mesa e só então percebi o erro. Empurrei uma delas para o lado e fiquei olhando o vapor subir, como se aquilo pudesse me dizer o que fazer. Peguei o celular de novo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Era como se minha esposa tivesse evaporado do mapa junto com a Nicole. Resolvi ir atrás de respostas. Comecei pela família dela. A casa da sogra sempre foi imponente,
portão alto, jardim bem cuidado, tudo no lugar. Toquei a campainha com o coração na mão. Quando ela abriu a porta, o abraço que nunca veio já me avisou que algo estava errado. Ela pediu um tempo. Repetiu com a mesma frase da noite anterior. Um tempo não leva a uma criança, respondi, tentando manter a voz firme. Ela desviou o olhar. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Gente mais velha sabe esconder muita coisa, mas o olhar sempre entrega. Você precisa respeitar, ela disse. As coisas não são tão simples quanto você pensa. Saí dali com a sensação de estar falando com paredes. Passei na casa de uma cunhada, depois de uma tia. Todas as respostas vinham pela metade, sempre com cuidado exagerado, como se qualquer frase mal colocada pudesse derrubar um castelo inteiro. Voltei para casa e comecei a reparar em coisas que antes eu ignorava. Uma pasta de documentos que nunca tinha visto, papéis guardados fora de ordem, uma certidão antiga dobrada demais. Peguei, abri, li e não entendi nada. Datas que não batiam, nomes que pareciam corretos, mas algo ali me incomodava. Fechei a pasta e tentei afastar o pensamento. Você está cansado, eu dizia a mim mesmo. Está vendo coisa onde não existe. Mas a cabeça não obedecia. Lembrei do parto da Nicole. Lembrei que tudo foi rápido demais. Do hospital escolhido às pressas. De como eu fui avisado em cima da hora. Na época achei que era nervosismo, amor demais. Hoje, aquela lembrança começou a ganhar outro peso. Passei o dia inteiro tentando trabalhar, mas não rendi nada. Cada canto da casa trazia um pedaço dela. O tapete da sala, onde a Nicole brincava. A porta da geladeira, cheia de ímãs coloridos. O cheiro do shampoo infantil no banheiro. Eu sentia uma mistura de saudade e pânico, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim sem anestesia. À noite, resolvi mexer em coisas que nunca mexi. Abri gavetas antigas, caixas guardadas no alto do armário. Encontrei cartas do tempo de namoro, fotos, lembranças bonitas, até que achei um envelope amarelado, escondido dentro de um livro de oração. Minhas mãos começaram a suar. Dentro havia exames antigos, datas anteriores ao nosso casamento. Li 1, 2 vezes. O coração começou a bater forte demais. Não era uma prova de nada, não ainda, mas era uma sombra. Uma dúvida que não pedia licença para entrar. Sentei no chão do quarto e fiquei ali por um bom tempo, tentando organizar os pensamentos. Eu não queria desconfiar da mulher com quem construí uma vida. Não queria colocar em dúvida algo tão sagrado quanto a relação com minha filha. Mas quando a gente começa a puxar um fio, às vezes descobre que o novelo inteiro estava mal amarrado. No terceiro dia, recebi uma ligação que mudou tudo. Não era dela. Era de um advogado. Estou entrando em contato para tratar de assuntos relacionados à menor Nicole. Menor. Não sua filha. Menor. Aquela palavra gelou meu sangue. Ele foi educado, frio, profissional. Disse que eu seria informado dos próximos passos. Não explicou quais. Não respondeu minhas perguntas. Apenas desligou. Foi ali que a ficha começou a cair de verdade. Aquilo não era apenas um afastamento. Não era crise de casamento. Tinha algo muito maior por trás. Algo que vinha sendo construído em silêncio, enquanto eu acreditava numa rotina feliz. Naquela noite, ajoelhei ao lado da cama e rezei como não fazia há anos. Não pedi vingança, não pedi castigo, pedi verdade, mesmo que doesse, mesmo que me quebrasse. Porque viver na mentira já estava doendo demais. E você, se começasse a perceber que sua própria história tem páginas escondidas, você teria coragem de virar a próxima? Na próxima parte, a verdade não vem aos poucos. Ela vem de uma vez só. E o impacto é maior do que qualquer abandono. A verdade não chegou gritando. Ela chegou sentada à minha frente numa cadeira de plástico fria, dentro de uma sala que cheirava a café velho e papel acumulado. O advogado pediu que eu me sentasse. Abriu uma pasta grossa, organizada demais para algo que mexia tanto com a vida de alguém. Falou com cuidado, como quem pisa em terreno minado. O senhor sabe por que está aqui? Balancei a cabeça dizendo que não. Na verdade, eu tinha medo da resposta. Ele respirou fundo antes de continuar. Existe uma contestação de paternidade em andamento. Naquele instante, eu não entendi o que ele quis dizer. As palavras entraram no ouvido, mas não encontraram sentido na cabeça.
contestação, paternidade. Aquilo não combinava comigo. Não combinava com a Nicole. Não combinava com a minha vida. Deve haver algum engano, respondi. Eu sou o pai da Nicole. Ele não me contradisse de imediato. Apenas virou alguns papéis e empurrou a pasta na minha direção. O senhor a criou, isso é inegável. Mas, biologicamente, ele parou. E o silêncio fez o resto. Peguei os documentos com a mão tremendo. Exames, datas, assinaturas. Tudo muito claro, muito frio, muito definitivo. Meu coração começou a bater descompassado, como se quisesse fugir do peito. Isso não pode estar certo, murmurei. Eu estava lá no nascimento. Sempre estive. Eu sei, ele respondeu sem olhar nos meus olhos. Mas a senhora, sua esposa, engravidou antes do casamento. Senti o chão desaparecer. Antes do casamento. Antes das promessas. Antes da igreja. A sala parecia girar. As vozes ficaram distantes. Eu pensava na Nicole, no sorriso banguela, nas noites em claro, nos primeiros passos. Pensava em mim, acordando cedo para trabalhar, chegando cansado, mas feliz. Pensava nela, na mulher que dormiu ao meu lado por tantos anos. Então, minha voz saiu fraca. Ela sabia? Sempre soube. Essa foi a parte que mais doeu. Não foi descobrir que a Nicole não carregava meu sangue. Foi saber que a mentira caminhou ao meu lado por anos. Que cada "eu te amo" tinha um segredo escondido. Que cada oração em família tinha uma verdade omitida. Saí dali sem saber como cheguei ao carro. Fiquei sentado por um tempo longo demais, encarando o nada. Meu corpo estava ali, mas minha cabeça estava em pedaços. Nicole não era minha filha biológica. Repeti isso várias vezes em silêncio, como se a repetição fosse tornar aquilo menos cruel. Não tornou. Dirigi até um lugar afastado e parei. Chorei de novo. Mas não como na primeira noite. Dessa vez, chorei em silêncio, com uma dor funda, pesada, daquelas que não pedem consolo. Mas, no meio daquele caos, uma coisa começou a se impor dentro de mim, com uma força que eu não esperava. Ela pode não ser minha filha de sangue, mas é minha filha de vida. Fui eu quem ensinou a andar. Fui eu quem segurou a febre de madrugada. Fui eu quem ouviu os medos dela antes de dormir. Nenhum exame poderia apagar isso. Voltei para casa decidido a falar com minha esposa. Liguei. Ela atendeu. Pela primeira vez. Por quê? Perguntei, sem rodeios. Por que você fez isso comigo? Do outro lado da linha, ouvi choro. Um choro cansado, sem defesa. Eu tive medo, ela disse. Medo de te perder. Medo de ficar sozinha. Você sempre foi bom demais. Eu achei que nunca me perdoaria. E achou que mentir seria melhor? Ela não respondeu. Foi ali que soube que o pai biológico tinha voltado. Rico, influente, com dinheiro, sobrenome e advogados. E agora queria a filha. Queria assumir. Como se amor fosse algo que se assume por conveniência. Desliguei o telefone com a mão pesada. A luta que vinha pela frente não era só emocional, era desigual. Eu, homem simples, contra um sistema que sempre favorece quem tem mais. Mas, naquele momento, fiz uma promessa silenciosa. Podiam tirar tudo de mim, menos o direito de amar aquela criança. E você, se descobrisse que o filho que criou não carrega seu sangue, mas carrega seu coração inteiro, você desistiria ou lutaria? A primeira vez que senti vergonha não foi por mim. Foi por perceber como algumas pessoas conseguiam reduzir anos de amor a um pedaço de papel. O advogado do outro lado me recebeu em uma sala ampla, ar-condicionado forte demais, móveis caros e um quadro enorme na parede, daqueles que a gente não entende, mas sabe que custam caro. Ele apertou minha mão rápido, sem olhar nos meus olhos, e apontou a cadeira. Vamos ser objetivos, disse. O senhor não é o pai biológico da criança. Ouvir aquilo em voz alta foi como levar um tapa seco. Eu sou o pai que criou, respondi, tentando manter a dignidade. Ele fez um meio sorriso, daqueles que não têm humor nenhum. Afeto é importante, claro, mas juridicamente não pesa tanto quanto o senhor imagina. Ali eu entendi. Para eles, eu não era um pai. Era um detalhe incômodo,
Falou do melhor interesse da criança, mas sempre puxando para o lado do dinheiro, da estrutura, das oportunidades. Falou de escolas caras, viagens, conforto. Em nenhum momento falou de colo, de presença, de noite mal dormida. O senhor precisa ser realista, continuou. Esse processo pode ser longo, doloroso e caro. Talvez seja melhor aceitar um acordo, como se estivessem negociando um carro, não uma criança. Saí dali com o estômago embrulhado. Na porta do prédio, vi minha esposa. Ela estava diferente, mais arrumada, mais distante. Ao lado dela, um homem alto, bem vestido, olhando tudo como se estivesse sempre no controle. Não precisei que ninguém dissesse quem ele era. O pai biológico da Nicole. Ele não me cumprimentou, apenas me observou de cima a baixo, com aquele olhar que mede valor pelo sapato. Minha esposa evitava meus olhos. A gente precisa conversar, ela disse, quase num sussurro. Já conversamos demais, respondi. Agora vocês falam com o juiz. Fui embora com o coração em chamas. Pela primeira vez, senti raiva de verdade. Não aquela raiva barulhenta, mas a silenciosa, que aperta o peito e muda a gente por dentro. Os dias seguintes foram de humilhação. Comentários atravessados. Gente dizendo que eu devia aceitar a realidade. Outros sugerindo que eu estava sendo egoísta por querer continuar na vida da Nicole. E eu me perguntava, desde quando amar virou egoísmo? Na igreja, sentei no último banco. Não consegui rezar direito. Olhava para o altar e só pensava se Deus também achava que sangue valia mais que cuidado. Padre Ricardo falou sobre verdade naquela missa. Cada palavra parecia dirigida a mim. Depois da celebração, ele se aproximou. Você está com o coração pesado, disse com aquela calma de quem já ouviu muitas dores. Está despedaçado, respondi. Ele não deu conselhos prontos. Só me lembrou de algo simples. Pai é quem fica. Saí dali um pouco mais em pé. Em casa comecei a organizar tudo. Fotos, registros escolares, consultas médicas, bilhetes, desenhos. Cada pedaço de papel era uma prova de uma vida construída. Não por obrigação, por amor. À noite, recebi uma mensagem da minha esposa. Ele pode oferecer tudo. Pense no futuro da Nicole. Li várias vezes. Respondi só uma coisa. E quem oferece presença? Não tive resposta. Naquele dia, entendi que a luta não seria justa, mas também entendi que algumas batalhas não se escolhem, elas escolhem a gente. E você? Se te dissessem que o amor que você deu não vale tanto quanto o dinheiro de outro, você abaixaria a cabeça ou seguiria em frente mesmo machucado? Quando eu já estava quase no limite, alguém inesperado entra na minha vida e muda a forma como eu enxergava a mim mesmo. Eu achava que já tinha chegado no fundo do poço. Descobri que sempre existe um pouco mais para descer. O processo avançava, e com ele vinham as audiências, os relatórios, as palavras difíceis que tentavam transformar sentimento em argumento. Cada vez que eu sentava naquela sala, sentia que precisava provar que eu merecia continuar sendo pai. Não por abandono, não por violência, não por falta de amor, mas por não ter o sangue certo. Em uma das audiências, ouvi algo que me cortou por dentro. O senhor precisa entender que laço afetivo não substitui vínculo biológico, disse uma assistente social, com voz técnica, sem maldade aparente. Eu respirei fundo antes de responder. Então alguém devia ter me avisado disso quando minha filha me chamava de pai às 3 da manhã, com febre e medo. Ela abaixou os olhos, mas não retirou o que disse. Saí dali esgotado. Não era só cansaço físico, era um cansaço de alma. A sensação de estar lutando contra uma maré que não se comove com histórias, só com sobrenomes e contas bancárias. Foi num desses dias, voltando mais cedo do trabalho, que entrei numa padaria simples perto de casa. Pedi um café e um pão na chapa, sentei num canto e fiquei olhando o nada. Foi quando ouvi uma voz suave. O senhor está bem? Parece que carrega o mundo nas costas. Levantei os olhos. Era uma mulher simples, avental amarrado na cintura, mãos marcadas de trabalho. O olhar não tinha curiosidade, tinha cuidado. Não estou, respondi sem pensar muito. Mas vai passar. Ela sorriu de leve. Tudo passa, mas algumas coisas deixam marca.
O nome dela era Helena, viúva, 2 filhos já criados, uma vida inteira de luta estampada no jeito de falar. Começamos a conversar aos poucos. Nada de confidências profundas no primeiro dia. Só palavras que não cobravam nada. Passei a voltar ali, pelo café, pela conversa. Pela sensação rara de não precisar provar quem eu era. Um dia, acabei contando. Não tudo, mas o suficiente. Falei da filha, da disputa, da dor de ser colocado de lado. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, disse algo que ficou gravado em mim. Sangue liga, amor constrói. Aquilo me desmontou. Ao mesmo tempo, a pressão aumentava. O pai biológico da Nicole pediu visitas mais frequentes. Começou a aparecer com presentes caros, roupas novas, promessas. Minha ex-esposa parecia cada vez mais distante, dividida entre a culpa e o conforto. Uma noite, ela me ligou chorando. Eles dizem que você está atrapalhando, disse. Que é melhor para todo mundo você se afastar. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Melhor para quem? Perguntei. Para ela ou para vocês? Ela não respondeu. Desliguei com o coração pesado. Mas uma coisa estava clara. Eu não ia desistir. Não por orgulho, por amor. Amor de pai não se negocia. Helena percebeu que eu estava diferente naquele dia. Às vezes, ela disse, a gente não ganha do jeito que quer, mas ganha do jeito que precisa. Naquela noite, cheguei em casa e organizei mais uma vez tudo o que tinha. Mas agora não era só prova, era memória, era identidade, era quem eu era. E foi ali, sentado no chão, cercado de fotos e desenhos, que me perguntei algo que nunca tinha tido coragem de encarar. Será que eu conseguiria continuar lutando, mesmo sabendo que talvez perdesse? E você, no meu lugar, teria forças para insistir quando tudo parece empurrar você para desistir? O arrependimento começa a bater do outro lado, mas nem todo pedido de perdão chega na hora certa. O arrependimento não chega fazendo barulho. Ele chega cansado, com a voz baixa, pedindo licença para entrar. Foi numa tarde nublada que minha ex-esposa me ligou pedindo para conversar. Não no escritório do advogado, não na casa da família dela. Queria um lugar neutro. Aceitei. Não porque estava pronto, mas porque precisava ouvir. Nos encontramos num café discreto, longe dos lugares que costumávamos ir. Ela chegou antes, mexendo na xícara sem beber. Quando me viu, levantou o olhar e, por um segundo, reconheci a mulher que eu amei. No segundo seguinte, a culpa tomou conta. Eu não dormo mais, ela disse sem rodeios. A Nicole chora à noite, me pergunta de você. Aquilo me atravessou. E o que você responde? Perguntei. Que você a ama, porque é a verdade. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais do que discussão. Ela começou a falar. Contou do medo antigo, da gravidez escondida, da pressão da família, da promessa de segurança que o outro homem ofereceu quando reapareceu. Disse que nunca planejou me machucar daquele jeito, que só queria manter tudo de pé. E acabou derrubando tudo, respondi, sem levantar a voz. Ela chorou. Chorou de verdade. Não aquele choro defensivo, mas o choro de quem finalmente entende o tamanho do estrago. Eu me arrependo todos os dias, disse. Mas não sei como consertar. Olhei para ela e percebi algo que nunca tinha visto antes. Fragilidade. Não a fragilidade que pede colo, mas a que aceita consequência. Algumas coisas não se consertam, falei. A gente aprende a conviver com o que quebrou. Ela concordou com a cabeça. Disse que o pai biológico estava impaciente, que queria acelerar tudo, que tratava a Nicole como um projeto. Escola, cursos, rotina, pouco colo, pouca escuta. Ela sente falta de você, repetiu. Saí dali com o peito apertado, pela dor da minha filha, pela mulher que eu não reconhecia mais, pelo tempo que não volta. Naquela noite, Helena me ligou. Disse que tinha passado o dia pensando em mim. Às vezes, o arrependimento do outro não muda nossa dor, ela falou, mas muda a forma como a gente olha para frente. Eu sabia que ela tinha razão. Os dias seguintes foram estranhos, menos ataques, menos ameaças, como se algo estivesse se reorganizando do outro lado. Mas eu também sentia o cansaço acumulado. O medo de perder continuava ali, firme. Em uma visita assistida, Nicole correu para mim assim que me viu.
Abraçou minhas pernas com força. Você demorou, pai, disse. Aquela palavra, pai, fez tudo valer a pena. Beijei o cabelo dela, sentindo o cheiro que nunca saiu da minha memória. O pai biológico observava de longe. Não interferiu, mas o olhar dele dizia muito. Não era ciúme, era incômodo. Como se finalmente tivesse entendido que amor não se compra. Quando fui embora, minha filha me perguntou: "Você vai voltar?" Ajoelhei na frente dela. "Sempre", respondi. "Enquanto você quiser." Naquela noite, voltei para casa e fiquei pensando em perdão. Não como absolvição, mas como libertação. Eu não sabia se conseguiria perdoar tudo, mas sabia que não queria mais viver preso à raiva. E você? Se quem te feriu mostrasse arrependimento tarde demais, você abriria espaço para a paz ou continuaria alimentando a dor? A verdade começa a pesar também do lado de quem achou que dinheiro resolveria tudo. A máscara começou a cair quando o controle escapou das mãos dele. Até então, o pai biológico da Nicole mantinha uma postura impecável, educado nas audiências, seguro nas palavras, sempre acompanhado de alguém bem preparado para falar por ele. Mas bastou a situação não sair exatamente como ele esperava para o verniz rachar. Foi numa reunião com a equipe técnica do juizado. Eu estava ali, sentado no mesmo lugar de sempre, com as mãos cruzadas e o coração batendo forte. Quando a assistente social começou a relatar o vínculo entre mim e a Nicole, ele interrompeu. Com todo respeito, isso é sentimentalismo, disse com impaciência. Estamos falando do futuro dessa criança. A assistente respirou fundo antes de responder. Estamos falando da vida dela hoje também. O clima mudou. Ele começou a listar tudo o que podia oferecer. Escolas bilíngues, intercâmbios, conforto, estabilidade financeira. Falava como quem apresenta um investimento. Em nenhum momento mencionou como a criança se sentia. Quando questionado sobre a reação da Nicole após as visitas, hesitou. Ela precisa se adaptar, respondeu. Crianças se adaptam. Aquilo ecoou na sala. Eu fiquei quieto. Não por falta de argumento, mas porque sabia que às vezes o silêncio revela mais. A psicóloga então fez uma pergunta simples. O senhor sabe qual é o brinquedo favorito da Nicole? Ele piscou desconcertado. Tentou responder, mas errou. Eu fechei os olhos por um segundo. A partir daquele dia, algo começou a mudar. Relatórios passaram a registrar a ansiedade da Nicole após encontros mais longos com ele. Insônia. Medo de ficar sozinha. A palavra referência emocional apareceu mais de uma vez ao meu lado. Quando recebi a notícia de que o juiz queria ouvir minha versão com mais atenção, senti as pernas fraquejarem. Não era vitória, mas era escuta. Falei sem exagero, sem acusação. Contei da rotina, das noites em claro, das pequenas conquistas. Falei como pai, não como parte interessada. Eu não estou disputando posse, disse. Estou pedindo para continuar sendo presença. Do outro lado, ele perdeu a paciência. Questionou a competência da equipe, insinuou parcialidade. O dinheiro já não estava resolvendo tudo. Minha ex-esposa assistia a tudo em silêncio. Pela primeira vez, vi nos olhos dela algo próximo de vergonha. Quando saí da audiência, encontrei Helena me esperando do lado de fora. Não disse nada. Apenas segurou minha mão por alguns segundos. Aquilo bastou. Dias depois, veio a decisão provisória. Manutenção do vínculo afetivo reconhecido. Visitas ampliadas. A palavra pai sócio-afetivo apareceu no papel. Eu li aquilo várias vezes. Não era o fim da batalha, mas era um reconhecimento. Um pedaço da minha dignidade devolvido. À noite ajoelhei e agradeci. Não pela vitória. Pela justiça começar a enxergar além do sobrenome. E você? Se visse alguém poderoso sendo confrontado pela verdade simples dos fatos, você acreditaria que ainda existe justiça? Parte, com a rotina retomando forma, meu coração também começa a ser reconstruído. A rotina voltou devagar, como quem pisa em chão recém-molhado, com medo de escorregar. Com as visitas ampliadas, a casa voltou a ter risada, brinquedo espalhado, desenho colado na geladeira. Nicole parecia mais leve, dormia melhor, comia melhor. Às vezes acordava de madrugada e vinha até minha cama só para confirmar que eu estava ali. Eu fingia que dormia,
só para sentir aquele pezinho encostar na minha perna. Era nesses momentos simples que eu entendia. Nenhuma decisão judicial substitui o sentimento de segurança de uma criança. O pai biológico passou a aparecer menos. Quando vinha, estava sempre apressado. Reclamava do trânsito, do horário, do compromisso seguinte. A Nicole percebia. Criança percebe tudo. Depois das visitas, ficava quieta demais. Eu não perguntava, só acolhia. Minha ex-esposa parecia outra pessoa. Menos altiva, mais humana. Às vezes me ligava para falar de coisas práticas, escola, médico, rotina. A culpa ainda estava ali, mas agora vinha acompanhada de respeito. Eu nunca quis tirar você da vida dela, disse numa dessas ligações. Mas quase conseguiu, respondi. E isso não se apaga. Helena continuava presente, sem invadir espaço. Às vezes jantávamos juntos, eu, ela e a Nicole. Outras vezes, só conversávamos na porta da padaria. Não havia pressa, nem promessa. Só cuidado. Um dia Nicole segurou minha mão e perguntou: "A Helena pode vir sempre?" Olhei para ela e sorri. "Se você quiser." Ela sorriu também. Foi ali que percebi que meu coração, tão machucado, começava a bater de outro jeito. Com menos medo, com mais verdade. A fé voltou a ocupar um lugar diferente em mim. Não era mais pedido desesperado. Era agradecimento silencioso. Eu sentava no banco da igreja e ficava ali, só respirando, deixando o tempo fazer o que precisava ser feito. Mas a vida, eu aprendi, não entrega paz sem testar a gente mais uma vez. Recebi uma notificação inesperada. Um pedido de revisão. O passado ainda não tinha terminado de falar. Segurei o papel com a mão firme. Não com raiva, com maturidade. Eu já não era o homem da primeira noite. Algo em mim tinha crescido. E você? Quando tudo parece finalmente se encaixar, consegue viver o presente ou fica esperando o próximo golpe? Uma última decisão coloca tudo em risco, ou em definitivo no lugar certo. Quando achei que finalmente poderia respirar sem medo, a vida resolveu testar se eu tinha aprendido mesmo a ficar de pé. A ligação veio numa tarde comum. Número desconhecido. Atendi sem pensar muito. "Precisamos conversar sobre a Nicole", disse a voz do outro lado. Era ele. Meu corpo inteiro ficou tenso, mas a voz saiu calma. "O que foi decidido já está claro." "Nem tudo está resolvido", respondeu. "Às vezes a lei não enxerga o que deveria. Marcamos de nos encontrar num local público, não por prudência jurídica, mas por proteção emocional." Eu sabia que aquela conversa não seria fácil. Ele chegou atrasado, como sempre. Sentou à minha frente com um ar cansado, diferente do homem seguro de antes. O dinheiro ainda estava ali, o terno ainda era caro, mas faltava algo, talvez controle. "Eu perdi tempo demais", disse direto. "E não vou aceitar ser coadjuvante na vida da minha filha." Minha filha. Ouvir aquilo ainda doía, mas não como antes. "Ela não é um projeto", respondi. "É uma criança." Ele respirou fundo, passou a mão no rosto. "Você venceu", disse. Mas eu não desisti. Foi ali que entendi. Aquilo não era mais sobre Nicole, era sobre ego. "Eu não venci nada", falei. "Eu só fiquei." Ele me olhou por alguns segundos como se tentasse me entender. Não conseguiu. Dias depois, a pressão começou de outro jeito. Comentários indiretos, tentativas de me desestabilizar. Sugestões generosas para que eu abrisse mão aos poucos. Cada proposta vinha embrulhada em palavras bonitas, mas cheirava a abandono. Contei tudo para Helena. Ela me ouviu em silêncio e disse algo simples. Às vezes, proteger é saber dizer não, mesmo quando cansa. Na visita seguinte, Nicole estava mais quieta. Sentou no sofá e perguntou do nada: "Pai, eu vou ter que mudar de casa?" Meu coração quase saiu pela boca. "Não", respondi firme. "Enquanto eu puder, não." Ela se aproximou, encostou a cabeça no meu peito. "Eu gosto daqui", disse. Naquele instante, a dúvida que ainda existia dentro de mim morreu. Não importava quanto tempo aquilo ainda durasse. Eu não ia negociar o emocional da minha filha. Na audiência final, deixei claro, não abriria mão da estabilidade dela, nem por dinheiro, nem por cansaço. O juiz ouviu. A equipe técnica confirmou os efeitos positivos da rotina atual. Do outro lado, ele perdeu a paciência de vez.
Foi ali que tudo ficou claro para todos. A decisão manteve o que já vinha sendo construído, sem espaço para novas investidas emocionais. Limites definidos, proteção garantida. Saí dali exausto, mas inteiro. Naquela noite, abracei minha filha por mais tempo. Helena observava de longe, com aquele olhar que não cobra, só cuida. Eu sabia. Algo novo estava sendo selado. Não só no papel, mas dentro de mim. E você? Quando percebe que lutar já não é sobre ganhar, mas sobre proteger quem depende de você, até onde iria? A vida me ensina que algumas histórias não terminam. Elas recomeçam do jeito certo. A vida não volta a ser como antes. Ela vira outra coisa. Meses se passaram depois da última decisão. Não houve comemoração, nem sensação de vitória. O que houve foi silêncio bom, daquele que não assusta, daquele que deixa a gente dormir com o coração tranquilo. A rotina se firmou. Escola, trabalho, jantares simples, risadas no meio da bagunça. Nicole voltou a ser criança por inteiro. Não aquela criança atenta demais, preocupada demais, mas leve, espontânea, segura. Um dia, enquanto eu ajudava com a lição de casa, ela parou, me olhou sério e perguntou: "Pai, você me escolheu?" Engoli seco antes de responder. Todos os dias. Ela sorriu daquele jeito que só criança sabe sorrir quando entende algo grande demais para a idade. Minha ex-esposa encontrou seu lugar. Não o que sonhou, talvez, mas o que precisava. Houve pedidos de perdão, não completos, não perfeitos, mas honestos. Aprendemos a coexistir sem feridas abertas. Pela Nicole, o pai biológico continuou presente dentro dos limites. Menos grandioso, mais real. Talvez tenha aprendido, talvez não. Isso já não era mais meu peso. E Helena foi ficando. Ficando nos domingos, ficando nos silêncios, ficando sem prometer nada. Até o dia em que, numa missa simples, Nicole segurou a mão dela e a minha ao mesmo tempo. Olhei para aquele gesto e senti algo se alinhar dentro de mim. Não era euforia, era certeza. Meses depois, casamos, sem luxo, sem plateia, com verdade. Nicole entrou segurando as alianças, orgulhosa, sorrindo como quem sabe que pertence. Quando o padre falou sobre família, não pensei em sangue, pensei em escolha. Hoje, quando deito à noite, não peço mais explicações à vida. Agradeço pela dor que me obrigou a crescer, pela verdade que me libertou, pelo amor que ficou. Se você chegou até aqui comigo, me conta. O que essa história tocou aí dentro? Você conhece alguém que já passou por algo parecido? Escreve nos comentários o que você está sentindo agora. Eu leio tudo com muito carinho.